Bom dia. 1 Reis, capítulo 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 4. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus principais assessores foram estes: Azarias, filho de Zadoque, ou sacerdote, Eliorefe e Aias, filho de Cissa, secretários, Josafá, filho de Ailude, arauto e cronista, Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército, Zadoque e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, chefe dos governadores distritais, Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aissá, zelador, responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abda, chefe dos servidores e escravos. Salomão tinha também 12 governadores distritais, sobre todo Israel, que provinha o rei e sua casa. Cada um cuidava do abastecimento durante um mês do ano. Eis, pois, os nomes: Beur, filho de Ur, na região montanhosa de Efraim; Bendeker, em Macás; Salbim, Bet-Semes e Elon, Bet-Anã; Bet-Esed, em Arubote; Socó, em toda a terra de Efer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor, planalto de Dor; Tafate, filho de Salomão, era sua esposa. Baná, filho de Ailud, em Taanaque; e Megido, em toda a Bet-Sean, próximo de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, seguindo para além do Jocmeão; Ben-Gedé, em Ramote-Gileade, e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argob, em Bassã, e em suas 60 grandes cidades fortificadas, com muros e trancas de bronze em seus portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimás, em Naftali, ele se casou com Basemat, filha de Salomão; Baná, filha de Usai, em Aser e Bealote; Josafá, filho de Parua, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na região de Gade, terra de Seom, rei dos amorreus; e de Ogê, rei de Bassã. Ele era governador absoluto neste distrito. Então, aqui a citação nominal dos auxiliares de Salomão, seus secretários, seus prefeitos, ou seja, o governador distritais, né, que são prefeitos, os provedores do palácio, aqueles que eram responsáveis durante um mês ou ano de manter, arrecadar os alimentos para sustentar o palácio, né, para comprar, para negociar e manter o palácio de Salomão. Então aqui foi nomeado cada um deles, os sacerdotes, comandante do exército, todos auxiliares. Nós vimos até o chefe dos zeladores. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida, e viviam em paz e eram muito felizes. Salomão estendeu seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates até a terra em que coube aos filisteus e até a fronteira com o Egito.
todos estes reinos dominados pagavam-lhe impostos, e estiveram sobre a majestade de Salomão durante toda a sua vida. Então Salomão expandiu os termos, as terras, Israel, né? E todos aqueles povos estrangeiros ali na região pagavam imposto, tributavam a ele. Consequentemente, Israel estava muito rico, então tinha muito, viviam em paz e com dinheiro. E na época de Salomão não houve guerras, Deus não permitiu que houvesse guerras. As guerras houve muito na época de seu pai, Davi. Mas na época dele, Deus fez com que ele desfrutasse de paz, de prosperidade e de tudo que necessitava. Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam todos os dias eram em torno de 6.000 quilos de farinha de trigo, 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, bem como servos, gazelas e aves escolhidas. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e as populações viviam em paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança em seus territórios. Cada cidadão debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 prefeitos ou administradores distritais, cada um nos seus respectivos meses, ficava responsável pelo fornecimento da lista de alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para todos que viviam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada para o rei e a sua corte. Cada um também fornecia e entregava no devido lugar a sua quota de cevada, de palha para alimentar os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais do trabalho. Então, a despesa diária no palácio vemos que é uma coisa absurda, né? Em torno de 6.000 quilos de uma farinha, mais 6 de outro, 100 carneiro, 10 bois, isso diariamente para manter o palácio, ou seja, a quantidade de pessoas que viviam ali no palácio, que se alimentavam no palácio. Mas Israel estava bem, Judá estava bem, tinha prosperidade e principalmente tinham paz. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento, uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimento tão abrangentes e profundo que não podiam ser medidos. A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que Israelita, Etan, mais sábio do que Emã, Calcol e Dardas, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nos muros. De igual modo, discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber deste rei.
Salomão era o mais sábio de todos os homens naquela época. Mas por que era mais sábio? Porque a sabedoria dele era sabedoria divina. Deus havia concedido a ele sabedoria divina, porque ele tinha pedido a Deus sabedoria para ajudar a administrar Israel, que ele não sabia. Então foi quando Deus falou: olha, eu vou te dar, além de sabedoria que você pede, vou lhe dar também dinheiro, paz, prosperidade. Até hoje não existiu nem vai existir ninguém mais rico do que você. E nós vimos a riqueza de Judá, de Israel, e principalmente agora a sabedoria dele. A sabedoria diz que ele discorreu sobre tudo: aves, peixe, fez cânticos, né? Provérbios, 3.000 provérbios. Alguns deles nós conhecemos, está no próprio livro de Provérbios, na Bíblia. Nós conhecemos também a escritura dele, o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, como queira dizer, está na Bíblia, Eclesiastes e Provérbios, além de alguns salmos. Tudo isso ele fez exatamente porque Deus lhe deu sabedoria. Então ele era conhecido, reconhecido como o homem mais sábio, o rei mais sábio da região. Então os outros reis enviavam mensageiros, missionários para ir conversar, para ouvir a sabedoria dele, para aprender de Salomão, que tinha sabedoria divina. 1 Reis, capítulo 5. Irão, rei de Tiro, sempre manteve grande amizade com Davi. Assim que soube que Salomão havia sido proclamado rei em lugar do seu pai, enviou missionários diplomáticos à presença do novo rei. Então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem: bem sabe que o rei Davi, meu pai, não pôde construir um templo em reverência a Deus, o nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras que sempre o envolveram, até o dia em que Deus lhe pôs todos os seus inimigos sob os pés. Mas agora vivo um tempo em que Deus me tem proporcionado paz em todas as fronteiras do meu reino. Eu não tenho inimigos e não há perigos de ataque. Por isso planejo edificar um templo dedicado ao nome do Senhor meu Deus, conforme Deus prometeu a meu pai Davi, afirmando: teu filho que colocarei no trono, em teu lugar, é quem construirá um templo para o meu nome. Portanto, dá ordem para que se cortem cedro do Líbano para mim. Os meus servos acompanharão os teus servos conforme tudo o que disseres, porque tu sabes muito bem que entre nós não há ninguém que domine a arte de cortar madeira como o Sidônio. Quando viu as palavras de Salomão, Irão se alegrou sobremaneira e exclamou: bendito seja hoje Deus que deu a Davi um filho, com grande sabedoria, que governa este imenso povo. Então Irão mandou comunicar a Salomão: eis que recebi a tua mensagem. Atenderei o teu pedido a respeito de madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o litoral, e farei conduzi-las em jangadas. Ali as desamarrei, tu as receberás. Em troca, tu atenderás o meu desejo, provendo o meu palácio e minha corte de mantimento. Assim, Irão passou a fornecer toda a madeira de cedro e pinho que Salomão desejava. E Salomão entregou a Irão todos os anos cerca de 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar toda a família que vivia em seu palácio. Deus, pois, concedeu a generosa porção de sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, e houve paz, entendimento entre Irão e Salomão, e os dois se firmaram uma aliança entre si. Como o rei de Tiro, né, Irão, tinha um bom relacionamento com Davi, mesmo depois que ele morreu, depois que Salomão foi proclamado rei, Irão mandou missionários, né, representantes para saudar, cumprimentar a Salomão.
E Salomão aproveita e envia uma mensagem, falou, olha, sabe que na época do meu pai, que ele pensou em construir um templo, para o nome do Senhor, não foi permitido, porque ele envolveu em muitas guerras, até quase no final da sua vida, estava pelejando, guerreando, e por isso não foi. Mas Deus disse que através do seu filho sentaria no trono, construiria o templo. Então eu queria construir o trono. Então eu gostaria que você providenciasse madeira, né? Porque no Líbano tinha as melhores madeiras. E também que o seu povo, você desse ordem aos teus servos para tirar as madeiras e enviar para mim. Eu coloco os meus servos trabalhando junto com os seus. Irão receber a mensagem, respondeu, falou, não, tudo bem, vejo que você é sábio, você quer fazer o que é certo, o que é correto, eu vou providenciar todas as madeiras. E em troca você dá fornecimento para o meu palácio, ou seja, uma troca comercial. E assim Salomão enviou viveres para o palácio do rei Hirão. E o rei Hirão forneceu as madeiras para a construção do templo. Deus não tinha permitido que Davi construísse o templo, porque como Davi tinha vivido a maior parte da sua vida em batalhas, em guerras, Deus disse que ele estava com as mãos muito cheias de sangue, mas que o filho dele faria. Por esse motivo, Deus permitiu que Salomão desfrutasse de paz. Permitiu que não houvesse guerras, que os inimigos não afrontassem, não atacassem, para que ele pudesse fazer esse templo. Salomão não enfrentou guerras como o pai dele. Não sabemos nem se ele realmente sabia a arte de guerrear. Porque não vimos falar em nenhuma batalha com Salomão. Deus usou de outras maneiras. Deu-lhe sabedoria, foi um dos homens mais sábios. E ele mesmo, como nós vimos agora, falou, não, Deus tem me dado paz de todos os lados, eu não tenho inimigos para me atacarem, e eu quero fazer o templo. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores escravos de todo Israel. E ordenou que fossem para o Líbano em grupo de 10.000 por mês. Eles se revezaram. Passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Instituiu Adonirão como chefe sobre eles. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens, especializados no corte de pedras, e 70.000 homens para transportá-las. Ele colocou 3.300 capatazes que tinham a responsabilidade de supervisionar a obra e comandar os seus trabalhadores. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes blocos de rocha de ótima qualidade a fim de servirem de alicerce de pedra lavrada para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e alguns cidadãos de Gebal, Bíblio, cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a edificação do templo. Nós lemos aqui sobre números extraordinários, a quantidade de pessoas para fazer tudo isso. Olha, devendo levar em consideração que naquela época não tinha as máquinas, não tinha nada. E nós vemos que eram blocos enormes de pedra para que eles cortaram, levantaram. E aquilo com certeza tinha que ser uma grande quantidade de pessoas, né, para conseguir levantar as madeiras para toda aquela obra. E Salomão providenciou então as pessoas, disponibilizou as pessoas para estar fazendo toda a boa obra. 1 Reis capítulo 6. Primeiro livro de Reis capítulo 6. No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão, em Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês do ano, ele começou a construir o templo de Deus. Então, ele já tinha, quando a construção começou do templo, ele já tinha 4 anos que ele era rei, no lugar do seu pai.
O templo que Salomão edificou e consagrou a Deus tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico, a sala de entrada do santuário, tinha a largura do templo, que era de 9 metros e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele mandou fazer janela de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostado na parede, tanto do pátio como do santuário interior, construindo assim salas laterais ao redor. O andar térreo tinha 2,70 metros e o terceiro andar tinha 3,15 metros. Ele orientou que se produzisse saliências de apoio nas paredes externas do templo, e por este motivo não foi preciso perfurar paredes. Na edificação do templo só foram usados blocos cortados e preparados na pedreira, para que assim, durante o trabalho de construção, não se ouvisse o barulho de martelo, machados ou qualquer outra ferramenta. A porta para as salas laterais do meio estava no lado direito do templo, e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Deste modo, ele construiu e terminou o templo ordenando que o cobrissem com vigas e tábuas do melhor cedro. Também edificou e concluiu salas ao redor do templo, de todo o templo, e cada sala tinha 2,25 metros de altura, e elas estavam ligadas ao templo para resistentes vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a esta casa que estás edificando, se procederes de acordo com os meus estatutos, se obedeceres às minhas orientações e se seguires fielmente os meus mandamentos, eu confirmarei por teu intermédio a promessa que fiz a teu pai Davi. E habitarei no meio dos israelitas, e jamais desampararei o meu povo de Israel. Assim Salomão finalizou a construção do templo. Sem a preocupação de fazer uma grandiosa obra, nós vemos aí pelo tamanho, os andares, e o interessante é que todas as pedras, os blocos foram cortados na pedreira. Na obra, no local, não se ouvia um martelo, porque era tudo encaixado, tudo de acordo. Imaginemos o trabalho que foi medir, cortar alguma dessas pedras enormes. Esses blocos poderiam trazer as especificações estar erradas, então tem que voltar com ela para a pedreira para estar acabando de cortar. Mas tudo foi feito sem que se batesse um prego, sem que se batesse martelo na obra. No local da obra não se permitiu. Então foi uma obra fantástica. Principalmente para a época, aquele padrão, né? Mas Deus, quando ele estava fazendo as obras, Deus falou com ele, falou: olha, se essa casa que você está fazendo, mas se você obedecer os meus preceitos, os meus mandamentos, as minhas orientações e viver de acordo com a palavra, a promessa que eu fiz ao seu pai Davi, eu vou cumprir. E jamais eu vou abandonar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas nós vamos ver mais à frente que Salomão não obedeceu, inclusive Salomão se perdeu. Salomão não cumpriu. E por tal motivo, Deus teve que desamparar, Deus teve que corrigir, Deus teve que enviar o povo para o cativeiro. Mas nós chegaremos lá ainda. Tudo é questão de desobediência. Salomão mandou forrar todas as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-a desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito com tábuas de pinho.
Ele separou 9 metros na parte de trás do templo e, erguendo uma divisória produzida com tábua de cedro do chão ao teto, a fim de edificar dentro do templo o Debir Santo do Santo, o lugar santíssimo. O Ecal, o átrio principal, localizado em frente de Debir, o santuário interno, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era todo forrado de cedro, decorado com finos entalhes de figueira, de figuras de frutos e flores abertas. Toda a parte de dentro da sala era revestida de tábua de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Preparou também o santuário interno no templo para ali depositar a Arca da Aliança de Deus. O santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. E Salomão ordenou que toda a parte de dentro fosse revestida de ouro puro, e da mesma forma mandou revestir de ouro o altar de cedro. Também cobriu de ouro puro todo o interior do templo, e estendeu correntes de ouro em frente do Debir, o santuário interno. Deste modo acabou por revestir de ouro puro todo o interior do templo, e também o altar que fazia parte do santuário interno. No Debir, o santuário interno, Salomão mandou esculpir em madeira fina de oliveira as figuras de 2 querubins, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas da escultura destes seres celestiais mediam 2,25 metros, 4,5 metros de uma extremidade à outra. Os 2 querubins tinham exatamente a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada estátua era de 4,5 metros. Salomão colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim tocava levemente uma parede e a asa do outro encostava na outra. As demais asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele também mandou revestir completamente os querubins de ouro puro. Em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas de tamareiras e flores abertas. E cobriu de ouro puro todo o pavimento no templo, tanto na parte interna como na externa. Salomão mandou produzir uma porta dupla para o Debir, a entrada do lugar santíssimo em madeira de oliveira selvagem. A vergos, umbrais, tinham 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira entalhou figuras de querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu os querubins e as tamareiras de ouro puro batido. Da mesma forma, para a porta da Ecal, a entrada do templo, mandou fazer vigas de madeira de oliveira selvagem. Seu enquadramento tinha pilares de 4 lados. Ordenou que se produzisse também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou madeira de querubins, de palmas, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as cobriu de ouro puro batido. Mandou construir o muro do pátio interior com 3 camadas de pedras, camada de pedra lavrada de alta qualidade e uma das vigas de cedro puro. No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces para a construção do templo. No 11º mês, no mês de Bu, ou seja, o 8º mês, a edificação do templo foi concluída em todos os seus detalhes, de acordo com seu projeto. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado para construir. Então nós vimos as grandiosidades da obra de Salomão, o capricho, o cuidado, o luxo. Vemos que ele fez tudo por dentro, revestiu de ouro, fez imagens e tudo mais. Uma grandiosa obra que ele fez com cuidado, com esmero. Não temos que estar falando muito sobre a obra. Sim, foi uma grande obra
principalmente para a época, né? Foi uma obra grandiosa, que Salomão levou 7 anos para construir. Hoje nós concluímos o capítulo 6. Amanhã, querendo Deus, nós vamos iniciar o capítulo 7 de 1 Reis. Resposta, dúvida? Na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.